A ponte era um esqueleto de aço enferrujado sobre um rio de águas negras, um lugar onde a estrada morria, e os fantasmas da noite vinham conversar. Era ali que os corvos do asfalto, um clube de motoqueiros forjado na poeira e na perda, às vezes paravam para sentir o peso do silêncio. Naquela noite, porém, o silêncio estava quebrado. Havia uma pequena figura parada na beirada, tão imóvel que parecia parte da estrutura corroída. Um menino. Seus ombros finos tremiam sob a luz solitária da lua. Silêncio. O membro do clube que carregava seu nome como uma penitência foi o primeiro a vê-lo. Ele ergueu a mão, e a fileira de motores Vitwin morreu em uníssono, deixando apenas o som do vento e da água escura. Eles desceram de suas motos, o couro e as correntes um som estranhamente alto na quietude. Eram homens grandes, marcados pela estrada, e sua aproximação fez o menino se virar. Seus olhos eram 2 buracos vazios num rosto pálido e jovem demais para carregar tanta escuridão. Eles esperavam medo, um grito, uma fuga. Não esperavam o que veio a seguir. O menino olhou para seus coletes, para os corvos de asas abertas costurados nas costas, e uma faísca de algo que não era esperança, mas resignação, brilhou em seu olhar. Ele não pediu para ser salvo. Ele fez um pedido que congelou o sangue até mesmo naqueles corações endurecidos. Por favor, disse ele, a voz pouco mais que um sussurro que o vento quase levou. Eu não consigo. Vocês podem me ajudar a terminar? O pedido pairou no ar frio da noite, mais chocante do que qualquer tiro. Um garoto, não muito mais velho que uma lembrança dolorosa que silêncio carregava em seu peito, pedindo a morte como se pede um favor. Ele viu homens morrerem, viu a violência em sua forma mais crua, mas nunca tinha visto um desespero tão absoluto, uma alma tão jovem que já havia se rendido. O presidente do clube, Rocha, deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de incredulidade. Do que você está falando, garoto? A voz de Rocha era como cascalho, mas havia uma fenda de confusão nela. O menino, Davi, apontou para o abismo, escuro abaixo. Eu tentei, mas tenho medo da queda, confessou ele, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto sem emitir um som. Vocês parecem fortes. Vocês não têm medo de nada. Por favor, acabem com isso para mim. Ele olhou para eles, para aqueles anjos caídos de couro e aço, não como salvadores, mas como ceifadores, a única solução que sua mente quebrada conseguia conceber. Naquele momento, ele não via homens, via um fim para sua dor. Silêncio sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O rosto de Davi se sobrepôs ao de seu próprio filho, Daniel, nos últimos dias de sua doença. A mesma resignação, o mesmo silêncio gritante que ele, em sua própria dor, não conseguiu decifrar a tempo. Seu filho não havia escolhido a morte, mas a doença o levara silenciosamente, e a culpa de silêncio era não ter visto, não ter ouvido o que não era dito. E agora, outro menino estava diante dele, gritando em silêncio, e o mundo inteiro parecia estar desmoronando de novo. Ele se moveu, não como um motoqueiro intimidador, mas como um pai se aproximando de um pesadelo. Ele se ajoelhou no asfalto frio, ignorando a dor em seus joelhos, para que seus olhos ficassem no mesmo nível dos de Davi. Nós não terminamos as coisas, disse Silêncio, sua voz há muito enferrujada pelo desuso soando estranha para si mesmo. Nós as consertamos. Ele estendeu a mão, não para agarrar, mas como uma oferta. Uma mão calejada e coberta de cicatrizes de óleo e estrada. Davi hesitou, seu corpo inteiro tremendo, com a guerra que travava por dentro. Ele olhou para aquela mão, depois para o rio escuro, depois de volta para os olhos de Silêncio, que não continham pena, mas um espelho de sua própria dor. Lentamente, como se seus ossos fossem feitos de vidro, ele deu um passo para longe da beirada e colocou sua mão pequena e fria na de Silêncio. O toque foi como um choque elétrico para ambos. Para Davi foi o primeiro calor humano que sentia em uma eternidade. Para Silêncio, foi o perdão e a condenação, tudo de uma vez. Ele segurou aquela mão como se estivesse segurando a memória de seu filho, uma promessa de que desta vez ele não falharia. Os outros corvos observavam em um silêncio reverente e aterrorizado. Eles vieram para aquela ponte procurando um momento de paz e encontraram uma alma em pedaços. Silêncio se levantou, sem soltar a mão do menino,
e o guiou para longe da beirada. Ele o envolveu em sua jaqueta de couro que cheirava a estrada e a distância. O menino enterrou o rosto no peito de Silêncio e, pela primeira vez, o choro veio com som, um soluço que rasgou o coração da noite e de cada homem que o ouviu. Levar Davi para o clube foi como levar um pássaro ferido para uma jaula de leões. A sede dos corvos, um lugar de música alta, fumaça e verdades duras, se aquietou com a presença do menino. Ele se sentou em um sofá velho, envolto na jaqueta de Silêncio, um pequeno fantasma no meio de gigantes. Ninguém sabia o que dizer. Eles sabiam como lutar, como consertar motores, como sobreviver na estrada. Mas não sabiam como consertar uma alma de criança que havia se quebrado. A história de Davi não veio de uma vez, mas em fragmentos, sussurrados para Silêncio nas horas silenciosas que se seguiram. Seu pai havia morrido em um acidente de carro 1 ano antes. Davi estava no carro. Ele sobreviveu. A família do outro motorista, uma figura importante na cidade para se eximir da culpa, espalhou um boato venenoso. Davi havia distraído o pai. Davi era o culpado. A cidade, sempre faminta por um bode expiatório, devorou a mentira. Na escola, ele era o assassino. As pedras que lhe atiravam no pátio doíam menos do que as palavras. Sua mãe, afogada em seu próprio luto, não tinha forças para lutar contra os sussurros de uma cidade inteira. O menino estava sozinho, carregando o peso da morte de seu pai e o ódio de todos ao seu redor. A ponte não foi uma decisão súbita. Foi o fim de uma longa estrada de tortura. A revelação caiu sobre os corvos como uma chuva de gelo. Eles, que viviam à margem da sociedade, de repente se tornaram os únicos juízes de sua moralidade podre. A indiferença da cidade era um crime mais hediondo do que qualquer um que eles já tivessem cometido. A dor de Davi não era mais apenas dele. Tornou-se uma dívida que o clube sentia que precisava pagar em seu nome. Silêncio assumiu a guarda do menino como uma missão sagrada. Ele não tentou ser um pai ou um terapeuta. Ele não ofereceu palavras de consolo vazias. Ele ofereceu o que tinha de melhor: sua presença silenciosa. Passavam horas na garagem, Davi observando enquanto Silêncio trabalhava em sua moto. Aos poucos, Silêncio começou a lhe dar pequenas tarefas: passar uma ferramenta, limpar uma peça cromada. Ele estava ensinando ao menino a linguagem do aço e da graxa, uma linguagem onde as coisas podiam ser desmontadas e reconstruídas, mais fortes do que antes. Um dia, enquanto lixava uma pequena peça de metal, Silêncio falou, sua voz baixa, quase se perdendo no som da oficina. Meu filho, Daniel, ele gostava de desenhar corvos. Foi a primeira vez em anos que ele pronunciou o nome do filho em voz alta. Davi parou o que estava fazendo e olhou para ele. Ele dizia que eles não são um mau presságio. Continuou Silêncio. São sobreviventes. Voam juntos quando a tempestade chega. Ele terminou de polir a peça. Era um pequeno corvo de metal, com as asas abertas, áspero, mas forte. Ele o pressionou na palma da mão de Davi. Os corvos nunca voam sozinhos, disse ele. Era uma promessa, uma iniciação. Davi fechou a mão em torno do metal frio e seus ombros pareceram um pouco menos curvados. Enquanto Silêncio remendava a alma do menino, o resto do clube cuidava do mundo exterior. Eles não usaram de violência. Sua vingança foi mais sutil e muito mais cruel. Começaram a seguir o principal atormentador de Davi na escola, o filho do homem que iniciou os boatos. Eles não o ameaçaram, apenas estavam lá. Quando ele saía da escola, 2 motos estavam paradas do outro lado da rua. Quando ele ia ao cinema com os amigos, um grupo de corvos se sentava na fileira de trás. Eles se tornaram sua sombra, um lembrete silencioso e onipresente de que suas ações não passavam mais despercebidas. O medo, a mesma arma que o valentão usava contra Davi, agora era seu companheiro, constante. A cidade também começou a sentir o peso do olhar dos corvos. Os homens e mulheres que antes viravam a cara para Davi, agora se viam encarados por motoqueiros silenciosos no supermercado, no posto de gasolina. O clube estava expondo a hipocrisia da cidade, forçando-os a encarar a crueldade que haviam permitido florescer. A teia de silêncio que quase matou Davi estava sendo desfeita, fio por fio.
O clímax não veio com o barulho de uma briga, mas com o rugido de dezenas de motores agindo como um só coração. A notícia chegou de que os valentões, sentindo a pressão e querendo reafirmar seu poder, haviam encurralado Davi no pátio da escola. Mas antes que uma única palavra cruel pudesse ser dita, antes que um único empurrão pudesse ser dado, o chão começou a tremer. O som começou baixo, um trovão distante que rapidamente se transformou em um furacão de aço. Os corvos do asfalto entraram pelo portão da escola, não com velocidade ou agressão, mas com uma presença lenta e esmagadora. Eram mais de 50 deles, vindos de capítulos vizinhos, respondendo ao chamado. Eles formaram um círculo em volta do pátio, seus motores em marcha lenta criando uma sinfonia de poder contido, que fez o ar vibrar. Eles não desceram de suas motos, não gritaram, apenas ficaram ali, sentados em seus tronos de cromo, com os olhos fixos nos poucos garotos que haviam tornado a vida de Davi um inferno. Rocha, o presidente, desligou sua moto e o silêncio repentino foi ensurdecedor. Ele desceu, caminhou até o centro do círculo e parou ao lado de Davi. Ele não olhou para os valentões, ele olhou para as janelas da escola, para os professores e funcionários que agora observavam, paralisados. Esta criança, disse Rocha, sua voz ressoando pelo pátio silencioso, voa com os corvos agora. O céu dele é nosso. Qualquer um que tentar cortar suas asas terá que lidar com a tempestade inteira. Ele então se virou para os garotos, e seu olhar era mais pesado que qualquer punho. As palavras de vocês quase o mataram. Nosso silêncio vai protegê-lo. Eles não tocaram em ninguém. Não precisavam. A humilhação pública, o medo absoluto nos olhos dos valentões, era uma punição muito mais profunda. Eles haviam sido julgados e condenados não pela violência, mas pelo peso da lealdade. Mas o que os corvos fizeram a seguir foi o que realmente partiu os corações. Eles não foram embora. Usaram a atenção, que atraíram para si para forçar uma mudança. Naquela mesma semana organizaram uma reunião comunitária. No início, as pessoas vieram por medo e curiosidade. Mas Rocha não falou sobre vingança. Ele falou sobre a responsabilidade de uma cidade em proteger suas crianças. Silêncio. De pé ao lado dele, contou a história de seu próprio filho, Daniel, e de como o silêncio pode ser a doença mais mortal. Pela primeira vez, a cidade foi forçada a olhar para seu próprio reflexo feio. Os corvos usaram o dinheiro do clube, o dinheiro que o mundo exterior pensava ser para fins ilícitos, para iniciar um fundo em nome de Daniel, dedicado a fornecer apoio psicológico para jovens em luto e a financiar programas anti-bullying nas escolas. Eles transformaram a dor de um menino em um legado de esperança para muitos. Algumas semanas depois, o sol nascia, pintando o céu com cores de promessa. Silêncio. Estava ao lado de sua moto e Davi estava com ele. O olhar vazio do menino havia sido substituído por uma luz hesitante, frágil, mas real. Ele ainda carregava suas cicatrizes, mas não as carregava mais sozinho. Pronto? Perguntou Silêncio. Davi assentiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Ele subiu na garupa da moto, suas mãos segurando firmemente a jaqueta de couro de Silêncio. Ele segurava na outra mão o pequeno corvo de metal, agora polido e brilhante. Silêncio ligou o motor, o som familiar uma promessa de recomeço. Eles não cavalgaram em direção ao pôr do sol, como nos filmes. Eles cavalgaram em direção ao nascer do sol. Enquanto a estrada se desenrolava à sua frente, Silêncio sentiu uma presença ao seu lado, o fantasma de seu filho, não mais como uma sombra de culpa, mas como um companheiro de viagem, finalmente em paz. Eles eram 3 na estrada naquela manhã. Um homem que aprendeu a falar novamente, um menino que escolheu viver, e o espírito de um corvo ensinando a ambos como voar.